Eu gosto bastante. Os temperamentos, eu fiz um encontro junto com a análise comportamental, que é o DISC, né? Eu fiz Aham. uma comparação deles. Foi muito interessante, Enes, porque os temperamentos colocados que a gente conhece, me corrija se eu estiver errada, né? Nós temos são quatro. Nós temos o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, certo? Aham. Ou, o pessoal está me ouvindo aí? Isso Está mesmo. todo mundo acompanhando? Cadê o pessoal? Cadê o Lucas entrou, Herbert entrou. Olha Olha, aí, o pessoal está voltando, que estão bom, entrando. vamos lá. Então, pessoal, para falar um pouquinho, né, que Inês falou para a gente estar conversando sobre isso, os temperamentos, fazendo um link com o DISC, mas bate muito certo. Então, no DISC, que foi criado pelo criador da Mulher Maravilha e do inventor do polígrafo também, sabia? É, ele que criou É? o DISC. Nós temos temos o dominante, o influente, o conforme e o estável. São quatro perfis, certo? Acho que Aham. falhou. Aí, voltou? Tá. Esses quatro perfis, eles se combinam, Enos. E você pode ter até três características dominantes, tipo assim, as que predominam na sua personalidade, né? Até três. Você pode ter uma. Tá ouvindo? Ana Paula tá Oi, acho que deu uma ok. travadinha, mas agora voltou. Avô voltou, né? Então, assim, É. Enes, como eu estava explicando, eu posso ter, eu tenho as características dos quatro perfis, certo? Aham. Dos quatro, e eu posso ter uma combinação de até três, Certo. beleza? Tá, vamos explicar um pouquinho de cada um. O colérico, fazendo um link com o DISC, é o mesmo que o dominante. Dominante é o que, Isa? É quem domina? Não. São aquelas pessoas que elas são mais determinadas. Caiu? Não, tá ouvindo? Tô Deu ouvindo, certo normal. agora. Uhum. Ah, tá. É aquela pessoa que ela é mais difícil de ser controlada, ela é impulsiva, ela, tipo assim, eu vou fazer isso, ela vai determinada, ela é mais enérgica, digamos assim, no sentido de ser enérgico mesmo. Então, o dominante, ela tem essa característica de líder nato, de eu posso fazer qualquer coisa, eu não sei como eu vou fazer ainda, mas eu sei que eu vou fazer. Esse é o colérico. Identifica alguém por aí? Alguém se identifica? Alguém? O... É que assim. Oi, Tereza, saudade, mulher. Tereza faz tempo que eu não trabalho com ela, faz tempo que eu nem vejo. Saudade de você, Tereza. Né? Tereza disse, hoje o povo tá animado. Já teve gente de Carolina, de Goiânia, de São Luís, de Brasília, de Jataí. Que bom. Os amigos todos se encontrando por aqui. E aí o Lucas estava trazendo, porque eu trabalho com o Enneagrama e ele falando que é do tipo 2, né? Aí a gente vai ter que Ah, reduzir, viu, Lucas? Dos 9 lá, aqui só são 4. Então a gente vai ter que dar uma enxugada na coisa, viu? Mas, enfim, sim. se identifica um bocado. Tem um colérico aí já, que entrou aí, não vou dizer quem é, mas tem um colérico que entrou aí, um raivosozinho aí, um amigo raivoso. A questão do colérico que eu linkei com o dominante, Enes, é assim, ele é um líder nato. Mas quando você Aham, tem, por exemplo, um filho com essa personalidade e você não entende, você vai achar que ele é atrevido, você vai achar que ele é muito, como é que eu posso falar? Ele é super teimoso, ele é hiperativo. atrevido, hiperativo. E não, o que acontece? Se você souber direcionar essa energia do seu filho, se você souber, poxa, você não vai podar ele, entendeu? Porque se Uhum. você pega uma pessoa dominante, né, um colérico dominante, e você vai cortando as asinhas, digamos assim, vai desde quando ele é pequeno, ele pode muito bem, a gente chama de perfil adaptado, porque eu tenho o meu natural, que eu nasci com ele, e tenho adaptado, Enios, que eu posso estar moldando conforme a situação me exige. Então, ele Aham. vai deixar de ter todas as características de uma pessoa dominante que são excelentes, são extraordinárias.
entendeu? Então, o pai e a mãe entender isso é muito importante. E outra coisa, a esposa entender um marido dominante Sim. ou o esposo entender uma esposa dominante é também primordial, porque o que que acontece? Aqui em casa eu tenho uma pessoa 80% dominante, né? Então, assim, elas não são bons ouvintes, eles têm uma certa dificuldade de ouvir, parar você para ouvir, porque ele está sempre com muitas ideias, muitos projetos, é muito, né? Então, mas isso serve para a pessoa justificar que ela é assim e ela não gosta e não sabe ouvir? Não. De jeito Oi, nenhum. travou? Tá me ouvindo, Enes? Estou te ouvindo. Isso é, isso é importante para você se conhecer e você saber trabalhar isso. Opa, peraí, eu tenho essa dificuldade. Então, a minha esposa vai entender que é uma dificuldade que eu tenho de não ouvi-la direito, de eu não parar para escutar. Entendeu, Enes? Então, ela vai começar a entender que não é porque ele não se interessa, porque ele não ama, porque ele não. Entendeu? Então, Aham. é muito, muito importante você conhecer o perfil, principalmente do seu esposo, ou da sua esposa, né? Vamos para o sanguíneo, que eu fiz um link com o influente. O sanguíneo, que é o link com o influente do DISC, é essa pessoa expansiva, tem vários amigos, ela, onde ela chega, você sabe que ela chegou, só que ela é um pouco distraída, ela não se dá muita organização. Oi, o Lucas falou que travou. Tá ouvindo, Tá, Enes? Tá dando para mim certo tá aí? normal. Para mim tá normal. Tá tranquilo Tá, aqui. tá ouvindo aí, Lucas? O Lucas falou que travou, voltou aí? Então, imagina, Enes, tu tem uma filha influente, que ela adora gente, ela é, sabe, ela gosta de estar falando e conversa, conversa, ela não, ela tem alguma dificuldade para se concentrar. Então, imagina você ter um filho influente, que não gosta de ficar ali paradinho estudando, ele não se concentra muito fácil, ele não é organizado, você entra no quarto, você já sabe quem é uma pessoa influente. Já sabe. Você entra, você olha, ops, sabe? Então, mas não é, de novo, não é desculpa para você, eu não sou organizado, não é do meu perfil, não sou organizado, eu não me concentro, não, não é. Isso é para você entender o que você não tem de tão forte e você trabalhar isso, né? Mas uma mãe, já pensou, Enes? Uma mãe que ela é toda, eu já vou falar do conforme aqui, que no caso é o melancólico, é uma mãe que ela é toda organizadinha, ela é tudo bonitinha, ela tem um filho ou uma filha influente. A mãe vai querer organizado, arrumado, direito, do jeito dela, mas a filha não consegue, entendeu? Não tem como, ela não consegue, foge, é além das forças dela, sabe? Olha o conflito. Mas aí, Elisa, uma mãe dessas, ela vai deixar a filha deixar o quarto do jeito? Não, mas ela vai ser mais compreensiva e vai estar relevando algumas situações. Olha, eu sei que você consegue arrumar. Vamos começar por aqui, mas não vai ser tão exigente, entendeu, Enes? Sim. Pessoal, se vocês E, estiverem entendendo. Hã? e ela pode também ir trabalhando meios para mostrar que o que ela tem de melhor deve ser cultivado, e essas coisas que você está falando, na verdade, prejudicam e causam um efeito, um ciclo vicioso na vida dela que vai prejudicar cada vez mais. Então, você pega um sanguíneo que tende a ser distraído e a perder o foco e a não terminar as atividades, isso vai gerar cada vez mais um prejuízo. Quando você expõe que o fato dele ser uma pessoa extrovertida, conversadora, cheio de iniciativas e poucas terminativas, isso vai fazer assim, olha, você tem um ponto positivo que é enxergar uma coisa, um ponto e sair na frente. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque tem lá os melancólicos lá, os outros, que para começar vai ser mais difícil. Entendeu? O influente começa de cara. Tá aqui, rapaz, bora, bora. Né? É o bora, bora e acabou, se vai. Mas tende a se distrair. Quando ele consegue entender que a vida dele não pode ser esse eterno altos e baixos, começar e não terminar, e histórias inacabadas, desde pequeno ele vai vendo que isso vai causando prejuízo. E aí ele entra na vida adulta mais maduro. Ele entra se conhecendo, né? Ele entra sabendo, nossa, eu não preciso ser a pessoa mais organizada do mundo, mas se eu não for minimamente organizado, eu vou perder tempo para até aproveitar as coisas que eu mais gosto de fazer.
né? Então, é um Exatamente. exercício mesmo de crescimento. Exatamente, Enes. E aí, por isso que o pai e a mãe têm que conhecer muito bem isso, porque para mim saber cobrar, como cobrar isso de um sanguíneo. Como é que eu vou cobrar Aham. isso? Entendeu? Porque, igual você falou, ele tem que ter o mínimo de organização, mas para ele é difícil, então a mãe e o pai tem que saber direcionar. Eu comparo como uma roda d'água, Enes. Você não vai parar a força da roda d'água, você vai direcionar ela, porque ele vai pegar o que ele tem de melhor e ele vai usar bem. Sim. Imagina em épocas de pandemia, aulas online, e você ter um filho sanguíneo, que adora a gente, que adora as amigas. Vai pular o Entendeu? muro, vai conversar com o vizinho de cima do muro. Não, assim, você tem que compreender, você tem que dar opções, entendeu? Pode fazer uma videochamada, você pode. Assim. Então, o pai e a mãe entender isso é muito importante. É de suma importância. Aí vem o melancólico, né? Melancólico que eu comparei com o conforme dentro do DISC, que é o quê? O melancólico ele tem mais dificuldade em lidar com as mudanças, né? Oi, voltou? Tô Travou? te ouvindo. Tá me ouvindo, Enes? Tô te ouvindo. Tá. Então, ele tem mais dificuldade em lidar com as mudanças. Ele, alguma coisa, por exemplo, vai mudar de escola, pegar um filho melancólico, mudar de escola, mudar de cidade, vai gerar sofrimento, né? Ele guarda mais do que um sanguíneo e um colérico. O colérico e o sanguíneo, eles se magoam, eles ficam chateados, mas passa rápido. O melancólico não, ele vai guardar. Ele guarda, ele tem mais dificuldade. Só que ele não expressa tanto quanto um sanguíneo, né? Eu Aham. acredito que o perfil mais fácil de se perceber é o sanguíneo, porque ele é realmente, ele é como o ar, né? O ar define o sanguíneo, assim como o fogo define o colérico. O fogo ele chega chegando, ele vai, por isso que tem que saber direcionar um filho que é colérico, ou entender o esposo ou a esposa que é o colérico. Imagina você ser um marido, vamos falar agora do conjugal, né? Um marido melancólico, e aí a esposa ela é colérica. Como é que vai ser isso? Tem uma dica Jesus! boa. Um, Tem uma dica hã? boa. A melhor maneira de Diga lá. conversar com o colérico é você botar para ele fazer alguma coisa. E aí ele vai fazer porque ele gosta de fazer. Ele gosta muito mais de fazer do que de pensar, do que planejar. E à medida que ele estiver executando, você vai conversando. Não tudo bem assim, não. Ele gosta também, ele gosta também de ser desafiado. Eu duvido que você faça isso. Ele vai lá e faz. Só para mostrar que ele sabe fazer. Vai lá e faz. É, Né? E assim, aí a estratégia do não, né? e uma dica para conversar com colérico, isso porque tem, né, o meu esposo, ele é altamente, né, por essa parte, é você não contar histórias muito detalhadas, vá direto ao ponto. Exatamente. Não fica muito, porque o perfil que tem até aqui, que é o próximo que a gente vai falar, que é fleumático, e eu comparei com o estável dentro do DISC, é um perfil que ele é mais planejado, ele planeja mais, ele gosta das coisas mais certinhas, ele, tipo assim, a tomada de decisão dele é um pouco lenta, porque, não, peraí, não, mas deixa eu ver. E ele é mais, se ele vai te contar uma história, que no caso é o meu perfil, é assim, é tintim por tintim, por tintim, por tintim, entendeu? Então, assim, o colérico não tem essa No- paciência de, não, fala logo, por favor. Só que não ri não, porque dentro do relacionamento você tem que amar e não conta, vai. Então vamos lá, vamos entender. Porque também uma pessoa que é fleumática, ela vai ter que entender o colérico, não vai ter que entender isso, Sim. né? Então, E, aí tu imagina e um assim, filho, e não é entender no sentido de tolerar, é entender no não. sentido de enxergar a beleza de ser. Porque senão você começa a achar que o mundo tem que ser somente reflexo seu, só de coléricos, só de sanguíneos, né? Só de fleumáticos, só de melancólicos. Não. Há uma beleza em ser cada um quando cada um está se trabalhando, né? O tipo trabalhado são todos muito belos. O que é insuportável, né? São as pessoas que usam do seu temperamento como bengala. Esses são insuportáveis, porque ficam eternamente justificando ou julgando as pessoas. Mas quando você Mas sabe, consegue.
né, enxergar a beleza do outro, nossa, o mundo fica maravilhoso. Porque às vezes até o que o outro faz de errado, você acha graça. Você vai falar assim, eu sei de onde é que está vindo isso aí. Exatamente. E sabe o que é legal? Aí você às vezes deve estar pensando, né? Quem está assistindo a gente deve estar pensando assim, peraí, então eu vou ter que procurar alguém com um perfil igual ao meu. Eu sou fleumática, eu vou procurar o fleumático. Eu sou colérica. Olha, por experiência própria, o perfil do meu esposo é completamente diferente do meu. E o que que é legal? O que eu não tenho, ele tem. E o que ele não tem, eu tenho. Então há um complemento. É muito legal. E quando você entende isso, Enes, é igual você falou, você acaba que os conflitos viram tipo assim, poxa vida, ó, lembra, né? Presta um pouquinho mais de atenção, escuta mais, ou então, ó, agiliza aí, né? Chega de tanto detalhe. Você começa a achar engraçado as características e vai se adaptando, moldando, entendendo que aquilo ali não é para provocar o outro, não é para fazer raiva, não é para magoar. Então, perfis diferentes, eles são essenciais para haver um encaixe, porque o meu esposo tem o que eu não tenho, e eu vou completar com o que ele não tem, com as qualidades que não tem. Então, e aí voltando para os filhos, imagina, pai com perfil diferente da mãe, com perfil diferente de um filho, diferente do outro filho, e de... Gente, se você não conhecer, isso eu falo porque até 3 anos atrás eu não conhecia eles. É muita coisa que a gente vai guardando, né? Vai, assim, e os conflitos com os filhos, então, Sim, né? sim. Então, Eu vou ainda além, que você estava falando aí, eu estava lembrando uma coisa que, quanto mais você conhece o outro e se conhece, você tem duas vantagens aí. Uma é que você evita dor de cabeça, porque você já sabe exatamente aquilo que vai te desagradar, aquilo que. Então, assim, você tem como parar o conflito antes que ele vá para uma situação que realmente se chateie. Né? Quando você vê que a coisa vai passar do limite, você diz assim, ei, é o seguinte, para aí, calma, calma. E a outra coisa, que aí eu acho que é o melhor de tudo, é que você evita ferir o outro. Você evita, se você sabe que é aquilo, porque a gente sabe onde dói. Né? Independente de conhecer temperamento ou não, quando você tem filhos, ou marido, ou esposa, e depois de um certo tempo, você sabe onde dói. Você sabe onde é que você vai bater, que você vai cutucar, que vai machucar. Né? E quando você tem um pouco mais de conhecimento, você evita isso. No dia a dia você diz assim, nossa, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, fulano vai se chatear sem nenhuma necessidade. E aí você diz, tá, eu não tenho obrigação de fazer, mas se eu sei que isso é tão importante para o outro, por que não fazer? Né? exato. Aí a coisa vai ganhando um outro patamar de felicidade, de beleza, de harmonia, que as pessoas assim ficam, nossa, mas parece que é tão harmônico. Aí você diz assim, mas não é por causa do outro, não, é por minha causa, é porque eu é que estou evitando essa confusão toda aqui. Porque eu sei que se eu Não, fizesse, tipo assim, jogasse para cima, era tiro para todo lado. exatamente isso. E assim, e aquela. O Sérgio gosta muito de falar essa frase, e engraçado que alguns noivos, né, quando a gente. Assim que a gente casou, ele falava, o pessoal olhava assim, meio que, ué, o que que ele está falando? O Sérgio sempre falou assim, quando alguém ia casar: você quer ser feliz? Não case. Aí, como assim? Agora, você quer fazer o outro feliz? Case. Porque casamento é um propósito para fazer o outro feliz. E aí entra em mais uma questão da santidade, como você colocou, né, Enes? A questão da busca da santidade. E hoje se confunde muito. E hoje se confunde. Tá ouvindo, Enes? Estou te Às ouvindo. vezes fica chamando. Então, e hoje se confunde muito, principalmente com essa questão de feminismo, com essa questão de nosso lugar na sociedade. Nós mulheres entendermos que mulher é mulher e homem é homem. Cada um vai ter o seu papel. Lógico, as mulheres estão trabalhando fora, as mulheres estão assumindo cada vez mais seu espaço, e a gente está penando por isso, viu? A gente buscou e a gente que está sofrendo porque o trabalho só dobrou. Mas a busca da santidade, principalmente dentro da sua casa, é você entender qual é o seu lugar como esposa. Não adianta a esposa querer ser o cabeça da família, o homem da família. Você nunca vai ser.
O homem é o homem e você é a esposa. Aí você está querendo falar que é para mim me sujeitar, me submeter? Com amor e com muito, muito respeito. Porque a gente entende, dentro dessa busca pela santidade, Enes, que a gente precisa ceder, muitas vezes. E não é só a esposa, o esposo também. Sim. Mas entender, e nós que temos meninas, filhas, mulheres, e também quem tem os meninos, explicar para os seus filhos, meninos, que mulher é mulher, sempre vai ser, e o homem vai ser homem. Cada um vai assumir o seu papel ali dentro da sua casa. Cada um tem o seu papel já pré-definido. Entender isso, né? Uhum. E um detalhe, e que no dia que isso não acontecer, o casamento vai desandar muito mais rápido. É o que a gente vê, né? Infelizmente. É. No dia que você olhar e falar assim, nossa, mas quem manda aqui na minha casa sou eu, não meu marido, a própria mulher olha e fala assim, não, mas tem alguma coisa errada. Tá faltando um homem do meu lado. Tá faltando um homem do meu lado. Né? Da mesma forma que quando é o inverso, a pessoa olha e diz, espera aí, mas tá faltando uma mulher do meu lado. Eu queria, pelo menos, casar com uma mulher, e não com um chapo aqui para ficar disputando, né, a posição do meu lado. Então, isso que você está falando é muito sério, porque muitas vezes a pessoa deseja algo que vai destruí-la, e vai acabar com tudo, ao invés de melhorar a situação. E lembrando mais uma vez que somos exemplos para os nossos filhos. Então, nós que temos filhas meninas, mulheres, né, Enes? E quem tem os filhos homens, a questão do posicionamento dentro de casa, porque eles vão olhar para você. Peraí, a minha mãe, eu vejo minha mãe gritar com meu pai, eu vejo que minha mãe sai para trabalhar, meu pai está aqui, meu pai fica por aqui, meu pai, né, como é que faz? Aí eu sou um menino, qual é o meu referencial? Né? Como é o meu referencial de pai, de homem, né? E aí vem. E assim, isso é muito sério, Enes, porque, nossa, Elisa, você está sendo machista. Ou podem falar qualquer outra coisa. A gente estuda muito isso em psicanálise, isso é muito sério. A formação da psique da criança, observando o pai ou a mãe, um filho e uma filha que eles não têm limites, Enes, eles crescem como filhos que não tiveram pai nem mãe, abandonados. E como eu não tive um referencial masculino em casa ou feminino, quando eu crescer, eu vou buscar lá fora. E pode ser o traficante, pode ser aquele que vai me maltratar, eu como mulher, né? Então pode ser N figuras para assumir aquilo que eu não percebi, não tive em casa. Isso é muito grave. Então, por isso que parabenizo de novo você por trazer esse tema. E assim, fico muito feliz pelas pessoas que têm passado, estão passando, estão aqui com a gente, porque isso é muito sério. Não é Sim. uma conversa que deva passar desapercebida. Pelo contrário, tem que ser conversado cada vez mais. Então, as pessoas que estão aqui, que têm filhos pequenos, excelente, maravilhoso, que você já começa agora, começa hoje. E nós que temos filhos maiores, né, Enes? Vamos trabalhando. Aí tem muita gente que me pergunta assim, Enes, nossa, Elisa, mas meu filho já é adolescente, agora não tem mais jeito. Tem jeito, claro que tem jeito. E aí a gente olha os exemplos lá do nosso livro maior, né, Enes? As pessoas de todas as idades se arrependendo, fazendo e buscando um caminho novo. Para todos tem um caminho novo. Sempre. Enquanto estivermos vivos, sempre tem solução. Você estava falando aí, e eu até coloquei aqui, anotei para não esquecer, porque eu penso que é um dos fatores também que eu acho que é fundamental para a vida pessoal e para a vida profissional, que tem a ver com o que a gente conversou, né? Que é o seguinte, acho que a principal consequência de você ter um relacionamento na sua casa que é desarmonioso e os filhos crescerem no meio disso, sem um referencial de pai, sem um referencial de mãe, é que você cria toda uma geração de pessoas que têm tanto uma autoestima quanto uma autoconfiança muito baixa. E esse é um dos grandes problemas que eu vejo também na sociedade. E que, assim, lembra, o que a gente está vendo na sociedade hoje é fruto da criação de 10, 15 anos atrás. Então, se hoje está pior, daqui 10, 15 anos atrás, esse é um problema que vai estar ainda maior. Porque as pessoas confundem autoconfiança com arrogância, com prepotência, não tem nada a ver. Eu estou falando de autoestima a ponto, vou dar aqui um exemplo, hoje você vê que tem muitas mulheres que, infelizmente,
E eu não estou dizendo aqui que a culpa são dessas mulheres, mas que elas estão numa situação de vulnerabilidade, onde são agredidas, e ainda assim continuam com o cônjuge que as agride. E continuam por quê? Porque muitas vezes não tem a autoconfiança, a autoestima necessária para se afastar. Sempre é por causa disso? Não estou dizendo que é sempre. Estou dizendo que em alguns casos, e cada vez mais frequentes, é também por isso. Por falta de autoconfiança, por falta de autoestima. Da mesma forma que nós vemos hoje, muitos homens se submeterem não só a relacionamentos, mas a condições vexatórias. E quando você vai conversar com a pessoa, você diz assim, cara, mas você não tinha por que estar vivendo isso, cara. Isso não é para você. Mas a pessoa não consegue ter autoestima, autoconfiança para sair daquela situação. E isso, né, me perdoe os pais, é consequência direta da criação que eles receberam. Uma pessoa que ela teve uma má criação, não teve esse suporte, ela vai crescer sem essa autoconfiança e assim, ó, não vai para frente em área nenhuma da vida dela enquanto não for curada. Então, é preciso ser curado. Se você se encontra nessa situação onde você não tem autoconfiança, você precisa ser curado. Um homem sem autoconfiança é meio homem. É meio homem. E aí eu vou um pouquinho mais assim, um pouquinho mais fundo, que é a questão do vício emocional mesmo. Porque como eu vivi uma situação, como você falou, lá na minha infância, eu me viciei literalmente em alguns sentimentos, Enhos. Então, quando eu chego na fase adulta, eu preciso alimentar esses vícios. Isso é consciente, Elisa? Não, não é consciente, é inconsciente. Mas eu vivi uma vida inteira situações, e na minha fase adulta eu preciso alimentar esses sentimentos. E aí eu preciso encontrar, inconscientemente, eu vou encontrar alguém para me causar os mesmos sentimentos que eu vivi lá atrás. E então, e aí vai criando-se relacionamentos de novo doentios e de novo doentios. E mais uma vez eu volto. Olha só a responsabilidade que nós temos. Olha só a responsabilidade que eu e você e o Enio e cada um aqui que está assistindo tem para com os seus filhos, né? Inclusive de identificar os filhos. Sim. Né? Porque à medida que as crianças vão crescendo, já vai começando a perceber. Nossa, por que meu filho, isso aqui não é para estar acontecendo? E aí já começar a perguntar, vem cá, porque se você não... assim, quando a gente fala de conversar, é preciso assim, ser muito pobre em linguagem para achar que é só com palavras. Às vezes é você aprender, você tem que observar, você tem que olhar. E aí, olhando, você já tem que olhar e falar assim, meu filho, vem cá, aconteceu alguma coisa de errado. Não aconteceu, não. Aconteceu. Pode, põe para fora, o que foi, né? Porque, às vezes, assim, você olha na posição que está sentado, você já sabe que alguma coisa errada não está certa, né? E para quê? Para não deixar que vire vício. Porque depois que vira vício, para curar, é mais difícil. É possível curar? Sim, mas é bem mais difícil. E ainda depois de vários traumas, né, Enes? Depois de ter sofrido muito, muito. E quando a pessoa traz a consciência de que ela realmente está vivendo aquilo que não é para ela viver. Que daí já é outra situação. Porque tem muitas pessoas que vivem essa situação que você colocou e elas não sabem que isso é prejudicial, que isso está acontecendo, que ela acha que isso é meio que natural, porque ela viveu aquilo a vida inteira. Então, por isso que às vezes você fala assim, você fala lá para a pessoa, você não precisa disso. E a pessoa, não, o que está acontecendo? Como assim? Mesmo ela sofrendo, ela não se percebe naquela situação, né? Então, por isso que hoje é muito legal e muito importante, a informação tá aí, e as pessoas procurarem os profissionais adequados e certos, né? Porque daí ela vai se compreender. Aí volta lá onde você falou, a autoestima, o autoconhecimento, que quando você se conhece e quando você percebe a sua identidade de filho único de Deus, você não se sujeita a qualquer situação. Exatamente, né? Elis, exatamente. Esse é o ponto-chave. Se você não tem noção que, independente de tudo, a tua dignidade vem de você ser filho de Deus, não vem da autorização do outro, não é o outro que tem que me autorizar e nem depende do outro a minha felicidade. A minha felicidade já foi dada porque o meu pai me quer, que me fez muito feliz. O que ele tem guardado para mim, e quando eu falo guardado,
Não é porque está em outro lugar. É guardado porque eu posso receber agora. Né? Está guardado porque está pronto. Não é algo para, eu vou receber amanhã. Não, é algo para agora. Né? E tem pessoas que ficam adiante da própria felicidade. Como assim? Não precisa adiar a felicidade. Também não estou dizendo que não é porque você ainda vai fazer o seu momento lá com a família que você vai ser automaticamente feliz e vai ter uma vida só de felicidade daqui para frente. Isso não existe, né? Mas já é o começo, né? Mas já é o começo. Exatamente. É a decisão que você falou. Eu tomo a decisão de ser uma pessoa mais autoconfiante. Amanhã talvez eu não seja ainda, depois da manhã talvez eu não seja ainda, mas quem sabe no sábado eu já acorde pensando, ó, bens a Deus, papai me fez, né? E aí a coisa já vai melhorando. É um plantio, né, Enes? É um plantio, e aí você vai plantar, você quando planta, você não espera ali pacientemente a árvorezinha crescer e dar frutos. É um plantio. A gente hoje é muito imediatista nas coisas que a gente faz. E aí E não acontece. funciona. Hã? E não funciona esse imediatismo. Não tem Não fórmula funciona. mágica. Só que a gente acaba passando isso para os nossos filhos, entendeu? A gente acaba passando, por exemplo, tu tem filha na idade do vestibular, né? A minha, ano que vem, vai fazer vestibular. Então, essa questão do imediatismo, eu preciso passar no vestibular ontem, se eu não passar, o mundo vai acabar, meu Deus, meu Deus. Eu, ano passado, dei uma palestra na escola das meninas, e aí um professor do ensino médio me perguntou, tá, e como é que eu faço com esses alunos que estão todos desesperados por causa do vestibular no final do ano? Eu falei, gente, tá tudo bem, tá tudo certo se não passar no primeiro vestibular, gente, para com isso. O que acontece é que os pais cobram o que nem eles fizeram, né? Exatamente. Então, assim, Principalmente que eles não fizeram. Gostei disso, principalmente que eles não fizeram. Então, não, cada coisa tem seu tempo. E outra coisa, você tem a sua vida como pai, como mãe, a vida do seu filho, a vida do seu filho. Você está aí para orientá-lo. E não colocar todos os seus desejos, anseios ou reprimidos, né? Ou não sobre os seus filhos. Então, esse imediatismo atrapalha demais. E é igual você falou, eu vou começar isso hoje, vou ser feliz? Não, mas você já começou a plantar, tá a sementinha ali. O problema é a gente nunca começar a plantar, né, Enes? E aí, quando percebe, acabou, secou e não tem mais jeito. Exatamente. Mas esse é um problema também, sabe? Não é assunto da live de hoje. A gente pode trabalhar, inclusive, agendar outros que eu estou gostando demais de conversar contigo, Elisa. Acho que é show de estou gostando, sabe? Show de bola conversar com você, que tem muito para acrescentar para a gente, é bom demais. Que é justamente essa questão não só das fórmulas mágicas que as pessoas querem. As pessoas querem, tipo assim, os 3 passos fundamentais para o sucesso, né? As 4 fórmulas mágicas para vender e fazer esforço, enfim. E, por consequência, além delas se desgastarem nesse processo de querer a coisa de maneira imediata, você vê que isso é muito forte, por exemplo, nos atalhos que as pessoas dão na vida e que acabam matando essa própria vida. Seja porque é um procedimento estético sem necessidade, seja porque ela, ao invés de vai para a academia, em vez de seguir a maneira correta, consome anabolizante, por aí vai. Seja porque ela quer um relacionamento, quer mudar de vida e entra num relacionamento porque por um atalho, por Ficou sem som. Ficou sem som. De novo. Não. Vai voltar. Aí, agora deu. Voltou. Tá beleza. ok. A internet está cheia de defeitos especiais. Enfim, então esse imediatismo, ele acaba fazendo com que a pessoa que queria uma solução rápida, na verdade, a solução rápida é a morte, não é a vida, né?
Quem foi que disse que a solução rápida é melhor? Muitas vezes não. Cada coisa tem o seu tempo. Deus fez cada coisa no seu tempo. Então, se a pessoa ela não aprende que cada coisa tem o seu tempo, ela perde a sabedoria da vida, né? Eu, nessa pandemia, inventei de fazer uma horta. E, assim, ah, por um lado foi uma experiência muito boa, por o outro foi desastrosa, porque o pezinho de bucha que eu plantei, que ia ser o que mais desenvolveu, as formigas cortadeiras foram lá e detonaram com ele numa noite, né? Mas, enfim, me apaixonei pela coisa e vou continuar fazendo a hortazinha. Mas uma coisa que é interessante é que, assim, você planta e no outro dia você vai lá e não tem nada. Aí você rega e esquece. Aí no outro dia você vai e não tem nada. Aí uns 4, 5 dias depois começa a nascer um broto. Dá uma felicidade quando você vê aquele broto nascendo, que é uma coisa impressionante, né? Dá uma felicidade danada. E à medida que vai crescendo, você vai se empolgando com a coisa. Você vai se empolgando com a coisa, né? E assim, uma desenvolve mais, outra desenvolve menos, e tá tudo bem, né? Você não tem como chegar para aquela que desenvolveu menos, não adianta você bater palma, gritar e dizer vai, 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 porque é ela, entendeu? Cada uma vai desenvolver de um jeito, e tá tudo bem, né? O grande problema que eu vejo é que às vezes você quer, se com as plantas não funciona assim, às vezes tem pai que quer que funcione com os filhos, né? E aí ele olha para os filhos e diz assim, ó, você vai ter que crescer agora em cima da minha expectativa. E eu vou lhe pressionar, porque ele acha que ao invés de incentivar e de apoiar, pressionando vai ter um resultado maior. Mas na verdade não. Na verdade ele pode estar muito mais matando aquele broto, né? Tratando aquele broto que poderia ser uma árvore perfeita, mas ele olha e diz, não é a minha expectativa que está aqui, né? E aí complica tudo. Exato, é desse jeito, são os famosos atalhos, né? E atalho não funciona, a gente tem que ir pelo caminho certo e escolher o caminho certo. Ainda tem caminhos você escolheu o certo. Mas quando você tem uma visão muito clara do que você quer para o futuro, do que você quer, e você entende como funciona, você não vai preferir. É a nossa missão de mostrar para os filhos que atalho não compensa. E isso atalha em todos os sentidos, né, Enes? No namoro, sabe? Experimentar algumas substâncias, experimentar algumas coisas. São aquelas situações em que pai e mãe precisa estar conversando o tempo inteiro com os filhos. Outra coisa também que você tinha me perguntado antes, que é importante fazer. Ser muito aberto com os seus filhos. Conversar de tudo com os seus filhos. Dependendo, obviamente, da sua idade, se ele veio te perguntar alguma coisa, independente do assunto, converse com ele dentro daquele entendimento da idade dele. Porque se você não conversar, porque na nossa época, eu falo nossa, minha, viu, Enes? Não sei como é que foi por aí. Meus pais não conversavam nada. Então você ia buscar informação onde? Só que não tinha internet naquela época. Então imagina, você não conversa com seus filhos, eles ficam com aquela curiosidade e o que acontece? Vão na internet. E a internet ensina tudo errado. Então, seja aberto para com os seus filhos, principalmente os filhos que estão entrando e estão na adolescência, faça com que ele entenda que ele pode falar tudo com você. Pode falar de tudo e tudo para você. Dos sentimentos, dos desejos, das vontades, dos anseios, dos medos. Então, essa abertura se constrói na adolescência, Elisa? Não. Ela se constrói desde pequenininho, pequenininho, e vai vindo, é o brotinho, né? Opa, peraí, ó, tá regando aqui, abriu mão daquele momento para ficar comigo, ó, me escutou, tá me olhando, me percebeu, viu que eu tô triste, ó, vai criando uma confiança. E aí chega na adolescência, eu sempre falo isso, a gente fala muito quando faz lives, sobre filhos, obviamente família, que quando chega na adolescência com essa construção, tijolinho por tijolinho, ela é mais tranquila, porque o seu filho sabe que pode contar com você. Ele sabe que você não vai te julgar, não vai brigar, não vai te colocar de castigo, não vai, né? Porque os pais acham que
por você ser pai, você já é amado automaticamente. A gente, lógico, a gente vai ali Começa assim, cativando, né? buscando. Começa Começa assim. assim. Sim. Mas depois. Mas também não vamos querer comprar o amor dos nossos filhos, né? Para suprir um tempo que eu não dei para ele, para suprir uma ausência, para suprir os meus desejos de agora não, eu estou cansada, agora eu preciso tirar. Tem tantas situações absurdas, Enes, que eu e Sérgio e as meninas já presenciamos viajando pais de férias com duas babás. Ou seja, férias não é da família? Como assim? Então, assim, esse tempo que você não está dedicando vai ser cobrado uma hora. E assim, não é a Elisa que está falando. É o que a gente percebe, é o que a gente vê. A doença na família está justamente na falta de tempo para o meu tesouro precioso, que são o quê? São os meus filhos. Eu escolhi a maternidade, eu sou mãe, eu sou pai. É a minha vocação, né, Enes? É o meu chamado. Então, eu preciso me dedicar àquilo, né? Beleza. Minha irmãzinha, Oi. acho que foi bom. Acho que deu, né? Até porque nós já estamos completando aí já mais 45 minutos já, né? Então, assim, voou. Voou, voou. O pessoal participou Voou. bastante, né? Foi assim, é muito legal quando as pessoas que estão com a gente, os amigos queridos, as pessoas que começam a conhecer a gente, elas interagem. Eu fico muito, muito feliz. É melhor do que você fica. Tem gente até que tira comentário, né, Enes? E fica os dois ali batendo um papo. E as contribuições são muito importantes. Eu acho bem legal, né? As pessoas que Eu estiveram também. dispondo, né? Do tempo delas para estarem aí ouvindo a gente, contribuindo. Muito legal. Sem dúvida nenhuma. Não só enriquece, mas também faz a gente lembrando de alguns pontos, né? Acrescentando aí algumas temáticas que, sem dúvida, acrescentam. Então, minha irmãzinha, eu acho que é isso. Eu acho que um resumo bom da nossa conversa é que, de fato, assim, ou nós trabalhamos para uma sociedade onde os pais busquem essa santidade de verdade, com ações práticas efetivas, e que essas ações elas transbordem não só em ensinamentos de palavra para os filhos, mas também de testemunhos, né? Porque se não houver se não houver lá a CID que você falou, né, não vai funcionar. Eu só acrescentaria da CID a oração, né? Que os filhos, os pais precisam não só, né, na CID eu acrescentaria lá a oração, mas eu não sei onde é que Eu vou, acrescentaria para formar esse acrônimo aí, não? eu, eu vou fazer uma palavrinha bem bonitinha depois. Cid, eu vou ver onde é que eu coloco a oração. Deixa eu ver É, aqui. Uhum, é isso porque, aí. enfim, eu penso Não, a oração ela já envolve tudo isso, porque assim, o carinho já tem com a oração, o exemplo você já está vivendo. Então vamos colocar como a oração ela engloba isso tudo. Então ela é a mãe, ela é o círculo maior, vamos colocar assim, ó, gostei, ó. Isso deu certo. E aí fica dentro, ó, pronto. É tudo englobado aqui, ó. É isso aí. faz parte, sim, né? Eu penso, sim, porque aí pode ser a oração, pode ser Deus, porque aí engloba mesmo, né, esse relacionamento com Deus, né? Porque eu penso que sem esse Deus no início, durante e como meta final, as coisas não andam porque sempre vai ter outras ofertas, né? Sempre são feitas outras ofertas para a gente. Né? Seja em qualquer lugar que a gente vai, tem sempre alguém querendo dizer que tem alguma coisa melhor do que Deus. E aí, quando a gente vai ver, realmente, na propaganda é só o que tem, né? Na propaganda sempre tem. Mas o que a gente percebe é que, ao longo do tempo, não tem nada melhor para as famílias do que trazer Deus presente. Você estava falando daquele momento dos filhos, e eu estava lembrando que muitas vezes essa conversa com os filhos é como uma santa missa. Que você não está com a mínima vontade de ir. Quantas vezes já aconteceu comigo? Dizer, nossa, nem ia para esse lugar hoje. Para mim, não vou na missa. Mas quando termina a missa, você diz assim, nossa, como é que eu poderia não ter vindo para este lugar? Né? Às vezes as conversas com os filhos é do mesmo jeito. Quando o filho começa a dizer assim, nossa, será que já não basta os meus problemas, ainda vai querer? Mas aí quando você ouve,
você diz assim, nossa, como é que eu poderia não ter tido essa conversa? Meu dia ficou melhor, independente do problema que trouxe.